Uma história muito disseminada na crença judaica para ensinar sobre o ego é a história de um homem muito rico que tinha um pai idoso e debilitado. E ele tinha que cuidar desse pai. Ele não gostava de cuidar dele porque o ego dele era muito alto. Um certo dia, o pai desse homem rico ficou deixando cair a colher com comida no tapete persa dele, que era um tapete de preço muito elevado, muito caro. Assim o homem, ele ficou furioso. Ele falou, era um dia frio, e ele falou que ia deixar o pai dele lá fora um pouco para ele aprender a lição. Esse homem rico vira pro filho dele e fala: sobe as escadas e pega um cobertor para dar pro seu avô, porque ele vai ficar lá fora para aprender a lição. Nisso, o filho sobe as escadas e ele tá demorando muito. O homem, ele acaba ficando irritado, impaciente, e ele acaba subindo as escadas para ver por que o filho dele tá demorando tanto para pegar o cobertor. A hora que ele chega lá, o filho dele tá cortando o cobertor em duas partes, ao meio. O homem rico pergunta: por que você está fazendo isso, filho? O filho vira para o pai e responde: eu estou pegando um pro vovô e um para você quando ficar igual ele. Já parou para pensar o quanto o seu ego te atrapalha? O quanto você deixa de ouvir outras pessoas, às vezes melhores que você, por conta só do seu ego? Imagina o quão melhor você podia ser se você ouvisse mais. Se quando aquela pessoa que você sabe que estudou, que praticou mais e tem aquele assunto mais incorporado à vida dela, que tem mais experiência com aquilo, se você simplesmente fechasse a boca e ouvisse ela, mas você não ouve só porque você tem uma crença de que você é melhor que todo mundo? Sabendo disso, hoje eu vou te apresentar 5 maneiras de você enfrentar o seu maior inimigo, o seu ego. Vocês são todos inferiores a mim? Eu sou um deus, criatura ridícula. E a primeira delas é você começar a fazer piada com você mesmo. Isso porque fazendo piadas com você mesmo, você meio que tira aquela importância geral que na sua cabeça, em torno de você, você acaba sendo mais suscetível a um ego baixo, fazendo piadas de você mesmo. No livro dele, nesse princípio especificamente, o Charles, ele fala que o povo judeu, mesmo tendo períodos aí na história que eles foram alvo de antissemitismo, de cassação geral, como na Segunda Guerra Mundial, mesmo assim eles fazem piadas sobre isso. E eu achei bem interessante quando eu li isso, porque realmente começou a fazer mais sentido. Depois que eu comecei a aplicar isso, às vezes eu comecei a fazer umas brincadeiras comigo mesmo, e eu acabei percebendo que meu ego ele ficou mais baixo. E o segundo jeito de abaixar seu ego é adotando o conceito de lifelong learning. O que é esse conceito? Traduzindo meio que seria um eterno aprendiz, né? A pessoa que está aprendendo constantemente, que vai aprender e vai tentar aprender, buscar o conhecimento até os seus últimos dias de vida. Fazendo isso, você começa a entender o quão pouco você conhece. Você provavelmente já deve ter ouvido aquela frase daquele filósofo famoso: só sei que nada sei. E é muito interessante essa frase porque ela te lembra que você não sabe nada. Você pode achar que sabe, mas você não sabe nada. E adotar esse conceito de sempre estar aprendendo vai começar a plantar na sua cabeça que você sempre pode aprender algo novo, dando espaço para novas ideias, dando espaço para novas concepções de realidade. Você vai ler muito mais livros, você vai estudar muito mais, você vai estar sempre se colocando na posição de realmente um aprendiz eterno. E isso é muito interessante para abaixar o seu ego. Você está sempre sendo equilibrado constantemente nessa balança, né? Às vezes você estuda um pouco um assunto, você acha que você é a inteligentícia máxima dele, mas não, tem muita gente que sabe muito mais que você, é muito melhor que você. E isso vai te ajudar muito a te colocar sempre na posição de uma pessoa que está aprendendo sempre. O terceiro jeito é você não se cercar apenas de pessoas que te apoiam. Você tem que ter as pessoas que discordam de você. Porque se você ter só pessoas que te apoiam do seu lado, qualquer coisa que você falar, você vai ser o gênio, você vai ser o cara mais esperto dali. É aquele conceito, nunca seja o cara mais esperto da mesa. Você sempre tem que ter pessoas que discordem de você, das suas ideias, das suas atitudes, do que você fala, do que você gesticula. Porque afinal das contas, se você só tiver apoiadores, você nunca vai evoluir, né? Você vai ficar preso numa gaiola, num ego totalmente ilusório seu, porque ninguém discorda de você. O quarto jeito, Charles fala no livro dele, você não pode se distanciar da realidade que te cerca. Ele é um empreendedor, um economista, que tem muito sucesso financeiro, é uma pessoa extremamente sucedida financeiramente, e mesmo assim ele diz que você não pode deixar de fazer as coisas que a maioria das pessoas fazem, a massa populacional faz. Que é basicamente, ele ainda pega metrô, ele sempre visa
quando ele vai viajar para fora, pegar um avião de classes mais baixas, e ele fala que isso te faz criar mais empatia. Isso faz abaixar seu ego. Quando ele começou a ganhar dinheiro, ele nem sempre ele teve toda essa abundância monetária. Ele fala que muita gente vai do fundo do poço e fica rico, começa a só pegar coisa de luxo. Isso faz a pessoa se distanciar da realidade das pessoas. E, segundo ele, o ego é um dos principais fatores que fazem as pessoas quebrarem e caírem lá do topo. E por fim, o sexto princípio, também segundo Charles, é você escutar mais as pessoas. Você tem 2 orelhas e uma boca, não é só você que fala. E ainda mais, quando você estiver conversando com uma pessoa e ela fala, por exemplo, eu fui para uma viagem, eu fui para o Maranhão e eu fiz isso, eu fui em tal lugar. Não fica ansioso para a pessoa terminar de falar, para você virar e falar, mas quando eu fui para o Nordeste, e quando eu... Não faz isso, cara. A pessoa terminou de falar ali, não vira conversa para você. Faça perguntas abertas para ela. E aí, o que você gostou mais disso aí? Mas você já foi para mais algum lugar do Nordeste? Já foi pro Sul? Você virar a conversa. A pessoa tá falando lá. Eu viajei para tal lugar. Aí eu comi em tal restaurante. Mas quando eu fui para lá... Não faz isso, cara. É chato. Pessoas que têm ego equilibrado sempre fazem perguntas abertas para as pessoas. Isso é mais interessante, isso vai aumentar a sua sociabilidade e vai fazer outra pessoa gostar mais de você. Ninguém gosta de você estar falando de uma coisa e a pessoa já te interrompe abruptamente para falar das experiências dela. Então, gente, esses foram os 6 princípios que eu peguei do Charles. Não vou pronunciar o nome dele porque eu não sei pronunciar, mas tá aqui na tela o nome dele. Então, se vocês gostaram, se inscreva, porque dá um pouco de trabalho fazer esses vídeos. Eu tô começando agora. Também dá o like aí, porque dá bastante trabalhozinho pra mim fazer esses vídeos, principalmente achar um lugar pra gravar. Mas eu espero que o meu conhecimento, embora eu seja novo, possa estar ajudando você de alguma forma. Eu tenho 17 anos aí, tô começando, mas eu te garanto que eu tenho um conhecimento valioso que eu posso te ofertar. Então é isso. Me siga se você quiser mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal.